Fala pessoal, tudo bem com vocês? O empate ficou amargo para os dois no Majestoso e eu vou explicar por quê. O Luan foi o cara do timão, o Wagner Mancini achou o time, será? E o técnico Hernan Crespo, por outro lado, não deveria ter poupado por se tratar justamente de um clássico? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já, a gente fala sobre tudo do clássico, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que tá rolando. Lá você encontra notícias, estatísticas, resultados, futebol nacional, internacional, todas as transferências do mundo da bola e ainda transmissão ao vivo e de graça do Campeonato Francês e da Bundesliga, o Campeonato Alemão. Não perde teu tempo, o link tá aqui na descrição, você clica, vai direto para lá e serve para qualquer celular. Tabu mantido por um lado, invencibilidade também preservada do outro. Ao mesmo tempo, os dois poderiam ter vencido o jogo. O São Paulo que sai na frente com o gol de Miranda ainda antes dos 15 minutos do primeiro tempo e depois começa a administrar. O Corinthians que entra no jogo, demora um pouquinho, mas retoma as rédeas da partida, vira o jogo nos praticamente minutos finais da segunda etapa, mas vê também o São Paulo conseguir o empate já nos acréscimos no último lance do jogo para evitar a derrota, mantendo a sua invencibilidade de 9 partidas e por outro lado, o Corinthians, que não perdeu o jogo porque virou e até mesmo sofrendo um empate, mantém o tabu de 14 clássicos contra um dos seus arquirrivais, o São Paulo, na Neoquímica Arena, sem perder. Agora 10 vitórias do Timão e 4 empates, uma ampla supremacia. Mas a gente precisa começar do começo. Foi um jogo em que os dois técnicos, digamos que inovaram nas escalações. Eu não imaginava tantas preservações pelo lado do São Paulo e nem tantas mudanças pelo lado do Corinthians. A grande pergunta que se faz é: será que o Wagner Mancini achou o time? Será que ele vai dar sequência? O que será? Como fica a situação dele tão pressionado no comando do time a partir de agora com esse empate no Clássico Majestoso, mas muito por conta da atuação? Bom, eu digo para vocês que ele ganhou uma sobrevida. Até quando? Não sabemos. Porque ainda tem a Sul-Americana. Será que ele vai manter essa equipe ou vai retomar com outros atletas que não vinham dando resposta? Será que o desempenho será mantido, consequentemente os resultados? Tudo vai depender. O Mancini segue pressionado e ele precisa continuar acertando nas escolhas para que tenha mais tempo. A diretoria não quer trocar o comando técnico. Fará apenas se a pressão for insustentável, como seria se ele perdesse esse jogo. Por conta disso, apostou tudo que tinha. Fez trocas, inclusive no sistema tático, algo que não é muito comum, ainda mais num clássico, e de uma hora para outra, o Corinthians resolveu escalar um sistema com 3 zagueiros. Eu não lembro a última vez que eu vi o Corinthians jogar com 3 zagueiros. Pois bem, colocando os jogadores que a torcida queria muito, como os jovens João Vitor, Raul e Lucas Piton. Botando no banco Jô, Gil, Fábio Santos, toda essa turma. E mudando o sistema de jogo, isso me chamou a atenção. O Cantilho não podia estar relacionado porque estava suspenso, mas ele não relacionou o Léo Natel, por exemplo, e teve os retornos do Matheus Vital, o Gustavo Mosquito também entrou no segundo tempo, fez o gol da virada. Cara, eu não imaginava que o Mancini fosse escalar esse time. João Vitor, Gemerson, ele tirou o Bruno Mendes também, do time dos jogadores que vinham atuando, né? O Gemerson, que a gente sabe que provavelmente não vai ficar, mas fez uma ótima trinca junto com o Raul, ótimo zagueiro também, e do João Vitor. O João Vitor fez uma ótima partida. Acho que ele começou até um pouco nervoso, errando alguns passes, e tem isso do moleque, né? O moleque que começa a receber oportunidades, é natural que ele oscile, e por isso é importante a sequência. Só que aí ele faz um grande jogo depois que o Corinthians volta, né, para sua consistência tática ao longo da partida, se recupera e depois comete uma infantilidade do pênalti já nos acréscimos, o que dá o empate ao São Paulo. Normal, isso é claro que foi um erro, é claro que ele vai aprender com isso, mas ele não tem que ser crucificado, muito pelo contrário, exatamente pela partida que fez, pelas partidas que vinha fazendo e por isso mereceu a titularidade no Clássico. Acho que ele tem que ser mantido e do jeito que a torcida queria, né, com o Fagner um pouco mais de liberdade pelo lado direito do campo, não como um ponta, como muita gente queria, ou no meio campo, mas como um ala mesmo, fazendo um sistema de 3 zagueiros. Foi muito inteligente o Mancini. Se ele vinha sendo cobrado por ter tomado decisões esdrúxulas muitas vezes, ele realmente comete alguns acertos, especialmente nessa escalação, com o Lucas Piton, não o Fábio Santos. Meio de campo, gostei, Gabriel, Ramiro e Luan.
Isso deu mais liberdade ao Luan, o Ramiro foi mais combativo no meio e o Gabriel só tem aquele problema da chavinha, né? Jogando em clássico, que às vezes ele passa do ponto em algumas jogadas e tudo mais, mas eu também acho que ele é o titular. Embora reconheça que o Xavier talvez merecesse um pouco mais de espaço. Pois bem, e aí na frente, né, ele colocou o Cauê e o Otero. O Otero também fez um jogo aceitável. Eu acho que, inevitavelmente, o Matheus Vital e o Mosquito serão titulares dessa equipe. O Wagner Mancini até falou que para a Sul-Americana a tendência é que ele mantenha a estrutura da equipe. Se ele fosse fazer algumas alterações, eu faria justamente nesses dois jogadores, o Otero pelo Vital e o Cauê pelo Gustavo Mosquito, como um falso 9, um jogador mais de mobilidade ali na frente. Não dá para aceitar o Mosquito na reserva, ele é um jogador decisivo, que estava muito bem até se machucar e tem que voltar para o time. Né? Ele precisa ter mais sequência. Então, aos pouquinhos o Mancini vai olhando para o elenco e vai pensando, opa, eu posso fazer algumas mexidas aqui, outras acolá. Porque realmente alguns jogadores, especialmente os veteranos, não estavam rendendo, ele precisava mexer. Mexeu e o time foi bem. E eu queria destacar o Luan. O Luan realmente... qualidade técnica sempre teve, nunca deixou de ter e eu sempre acreditei nele por essa capacidade. Ele é um jogador do elenco do Corinthians que pode fazer gols como o que ele fez. Como o que ele fez contra o Fortaleza, por exemplo, no Brasileiro do ano passado, como nesse clássico majestoso, um dos gols mais bonitos que eu vi na Neoquímica Arena ou até mesmo na história desse clássico. Gol raríssimo, de rara técnica, de jogador diferente, que recebe um passe do Ramiro, ela dá um kick, ele pega de primeira e chuta de uma forma indefensável para o goleiro. O Luan, próximo da área, com capacidade de finalização, é esse jogador. Ele tem condição de dar ao Corinthians, de ajudar o Corinthians, de entregar aquilo que o Corinthians precisa. Mas o que mais me surpreendeu, o que vem digamos assim, me agradando no Luan do Corinthians, é essa entrega dele. A forma como ele comemorou o gol, a forma como ele está buscando o jogo, a forma como ele está participando das jogadas e por isso ele tem merecido todo o apoio. Errar faz parte, ele errou um gol feito, inclusive, que até acho que seria anulado porque a bola parece que saiu na origem da jogada. Mas errar faz parte. O que não pode é ele se esconder do jogo. E o Luan entendeu isso. Acho que ele pediu sequência, ele deu entrevista querendo, cobrou do técnico, que o tirou com 13 minutos do segundo tempo, sendo o melhor em campo na partida contra o Peñarol, inexplicavelmente. Mesmo assim não se abateu, foi pro clássico, fez um gol importantíssimo e tem ajudado. O Luan está em evolução, está crescendo, está jogando cada vez melhor e que se dê sequência para que ele possa voltar a ter lampejo, já está tendo, né? Daquele jogador que a gente sabe que foi e que fez com que o Corinthians o contratasse. Esse Luan é interessante, é importante e vai ajudar muito o Corinthians, não tenha dúvida disso. Por outro lado, o São Paulo foi para esse clássico com um dos maiores favoritismos na história dos confrontos dos últimos tempos. Todo mundo imaginava que o São Paulo do Crespo poderia passar por cima do Corinthians. E aí a gente precisa entender o que aconteceu, né? Por que o São Paulo de novo não venceu? Ah, o São Paulo treme em Itaquera. Ah, o São Paulo é freguês, não sei o quê. Calma, não tem nada disso. O São Paulo encarou o clássico. Aliás, foi um clássico muito disputado, truncado, faltoso, muito por conta também do São Paulo não querer abrir mão. Tanto que abre o placar com 15 minutos, o Miranda joga muita bola, né? Na defesa e no ataque. Ele é titular absoluto desse time do Hernan Crespo. Que jogou junto do Léo, saindo pela esquerda, e o Arboleda da direita. Um belíssimo trio de zagueiros. Igor Vinícius na direita e o Wellington na esquerda, preservando Dani Alves e Reinaldo. Dois dos pilares desse time do Hernan Crespo, que não jogaram essa partida, assim como não jogaram o Benítez, que entrou no segundo tempo, começou, né? O Luciano e o Pablo também entraram no decorrer da partida, ou seja, era um time mais descaracterizado. Tinha no meio de campo o Nestor, tinha o Luan, frente da zaga, ex-titular, tinha o Igor Gomes, que não dá para dizer que é reserva também, porque normalmente vem sendo um dos titulares, e aí na frente um ataque meio móvel, né, com o Galeano, esse menino paraguaio que é muito bom, com o Vitor Bueno de falso 9. Pois bem, embora o São Paulo tenha aberto o placar e até tentado administrar o jogo boa parte do primeiro tempo, o Corinthians, que também estava com um sistema novo e desentrosado por conta disso, espelhado no 3-5-2 que o Crespo adotou desde que chegou e adotou muito bem, voltou para o jogo. Quando o Corinthians volta para o jogo, o São Paulo meio que se perde. E aí por isso o Corinthians consegue a vitória jogando mais naquele momento. E o São Paulo começou a fazer suas mexidas para tentar retomar as rédeas do jogo. E consegue, na penalidade sofrida pelo Pablo,
cometida pelo João Vitor, convertida pelo Luciano, lei do ex, num belíssimo gol de pênalti, um gol que ele estava precisando também para espantar o jejum. Foi um jogo equilibrado, em que ninguém queria perder, em que o São Paulo, embora tivesse preservado os jogadores, sabia da importância do clássico. E é nesse ponto que eu quero chegar. Muita gente, inclusive a torcida organizada do São Paulo, a Independente, está cobrando o Crespo por não ter entendido o valor ou o tamanho do clássico. Eu honestamente, eu não quero aqui ser sommelier de sentimento de torcedor, ou ficar tentando imaginar o que o torcedor sente. É óbvio que o torcedor do São Paulo queria muito vencer esse clássico. Planejou isso exatamente pelo momento que vivia o São Paulo, né? E chegar lá em Itaquera, bom, vamos quebrar o tabu, é hoje o dia, e realmente tudo indicava para isso, pelo momento do Corinthians e pelo momento do São Paulo. Só que aí, futebol é isso, né? O Corinthians mudou o time. O treinador mudou o esquema, mudou o time jogou bem. Isso é um ponto. O outro ponto, a comissão técnica do Crespo, na minha avaliação, foi muito inteligente. Eles não menosprezaram o clássico, na minha avaliação. Eles minimizaram a importância deste clássico. E aí a gente pode questionar, você pode concordar ou não, se isso está certo ou errado. Não, o clássico sempre vale e tudo mais. Será? Aí é a provocação que eu faço para vocês. O São Paulo já está classificado no Campeonato Paulista. E tem o Racing fora de casa pela Libertadores no meio da semana. Vem de uma sequência insana e com ótimos resultados. Precisava mesmo ganhar o jogo? Precisava, era clássico, era majestoso e tudo mais. Ainda assim, o Crespo montou um time considerável, saiu na frente, conseguiu o empate, não perdeu, e pôde alçar a mão de alguns titulares que estavam no banco relacionados, que entraram no segundo tempo e tudo mais. Eu não acho que tenha feito errado. Porque pensem o seguinte, se o São Paulo vence o jogo, o São Paulo teria vencido o Corinthians com seus reservas. Se o São Paulo, como aconteceu, não venceu, tá bom, faz parte, ele não colocou sua força máxima. E vamos ficar sempre com aquela expectativa, aquela interrogação, de que se o São Paulo colocasse Daniel Alves, Reinaldo, Benítez, Éder, que se tivessem condições, Luciano, Pablo desde o início, os seus melhores jogadores desde o começo, será que o resultado não seria diferente? A gente nunca vai saber. A tendência é que o São Paulo vencesse, mas a gente vai ficar com esse gostinho. Então o Crespo, quando ele tira, quando ele preserva, ele escolhe esse jogo exatamente para tirar a importância do majestoso, que, convenhamos, era muito mais importante para o Corinthians. O Wagner Mancini estava com a cabeça a prêmio, estava com o seu emprego colocado à prova. E o Corinthians, muito pressionado pelo momento que vivia, necessitava vencer. E mesmo sem ter vencido, ficou um gostinho, talvez o empate seja amargo pelo resultado, porque poderia ter ganhado, virou o jogo, mas sofreu um empate, mas ao mesmo tempo sai um pouquinho de cabeça erguida pelo jogo que fez contra um grande rival. E por ter talvez encontrado um time, por ter tido alguns méritos ali, de alguns jogadores que atuaram bem, então o Corinthians meio que... E por outro lado, o São Paulo que queria ter vencido, mantém o tabu, aquela coisa toda, mas por outro não perdeu a partida, conseguiu um empate no finalzinho e ainda assim pode se voltar, pode ter descansado os jogadores para coisas mais importantes que vêm pela frente. Então a gente tem que fazer esse equilíbrio, tem que contextualizar o que aconteceu e do que cada um pode oferecer. Não acho que tenha sido errado preservar por parte do São Paulo e acho que o Corinthians, se poderia ter vencido, já é uma grande coisa. Porque a gente imaginava uma vitória tranquila do São Paulo pelo momento das duas equipes. Claro que o São Paulo ter preservado facilitou um pouco a vida do Corinthians, mas méritos para o Timão e para o Mancini também, que mudaram a escalação, os jogadores atuaram bem e conseguiram encarar de frente esse clássico. Clássico é isso, ele mexe com as paixões, ele mexe com as provocações, com aquilo que cada um pode fazer, e o empate, mesmo amargo, frustrante talvez, pelos dois, porque os dois torcedores, obviamente, os torcedores dos dois times queriam ter vencido, eu não deixo de considerar como justo pelo que as duas equipes fizeram. E vocês? Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!